Deus possa abençoar todos vocês. O judaísmo é uma religião fundada pelo próprio Deus. Deus precisava de fundar o judaísmo. Porque quando Adão pecou, a Bíblia vai falar que o próprio Deus mata um animal e veste Adão. Mas acontece que o propósito de Deus nisso não era só vestir Adão. O propósito de Deus é mostrar para Adão que agora, como houve a desobediência, teria que começar a ter sacrifício. O judaísmo está todo em volta de sacrifício holocausto. Então, o que acontece ali? Ali Adão aprendeu que de tempos em tempos ele tem que pegar um animal e oferecer em sacrifício a Deus, porque entrou a desobediência, entrou o pecado. Porque antes de Adão pecar, que não foi Eva não, viu? Foi Adão. Por que foi Adão? A Bíblia vai falar que Eva, a serpente vai falar com Eva, que ela pode comer do fruto que não tem problema nenhum, que ela vai ser igual a Deus. Está escrito assim na palavra de Deus. Quando Eva pega e come, não aconteceu nada. Não teve nenhuma alteração no mundo, no jardim do Éden, não teve alteração, não aconteceu nada. Mas quando Eva pega e entrega para Adão, porque Deus tinha feito uma aliança com Adão, Deus tinha feito uma aliança com o homem e colocou Eva para ajudar, ser uma companheira. Então, quando Adão pega aquela, olha para Eva, e não tinha nada diferente da Eva, porque Deus falou para Adão o seguinte, que se comesse do fruto, morrer do fruto. E Adão pensou que seria uma morte física, comeu, caía no rio, mas não era isso. Não era esse tipo de morte, era uma morte espiritual, era um afastamento de Deus. Então, quando Adão olhou para Eva, ela estava vivinha, e ela tinha comido, ele vai e come. A Bíblia vai falar que quando Adão come, aí os olhos dele se abriram, porque ele viu o quê? Ele viu que ele desobedeceu a Deus. Com essa desobediência, o que aconteceu? Deus tira Adão e Eva do jardim do Éden. Aí que ocorre o primeiro ensinamento do holocausto. Que o próprio Deus mata o animal e ali Adão segue isso. Como que Adão segue isso? A Bíblia vai falar que Abel passou um tempo, Abel pegou um cordeiro e ofereceu um sacrifício a Deus e Deus agradou daquele sacrifício. Mas Caim, em vez de ele oferecer um sacrifício de sangue, um animal, ele fez da cabeça dele, porque Adão não tinha ensinado para ele, nem falou para ele que o sacrifício podia ser outra coisa sem ser o cordeiro. Ele pegou alimentos que não era sangue, que não tinha sangue, colocou no altar e pôs fogo e fez. Deus não recebeu aquele sacrifício. Ensinando que era necessário, em tempos e tempos, ter sacrifício de cordeiro. Então, quando chegou no ano de 1650, depois de Adão, aconteceu o dilúvio. Por que aconteceu o dilúvio? Porque os filhos de Adão viveu 930 anos. Os filhos de Adão, Sete e outros, alguns deles continuaram sacrificando cordeiro em tempos e tempos. Mas Caim se afastou de perto do pai, foi para outra região, e Caim, como Deus não recebeu o primeiro sacrifício dele, ele ficou assim, revoltado com Deus, apesar que ele cometeu o pecado de matar seu irmão. Deus avisou para ele que o pecado estava na porta, que cabia a ele fazer o quê? Cabia a ele vigiar, cabia a ele não fazer aquilo, mas ele fez. Mas mesmo assim, ele errado, ele ficou revoltado com Deus. Hoje também existe isso, muitas pessoas têm revolta com Deus, Deus não tem culpa de nada. Então, quando chegou no ano de 1650, depois de Adão, por que ocorre o dilúvio? Porque os homens tinham parado
de oferecer sacrifício a Deus. Só tinha um homem na terra que estava oferecendo sacrifício, que era Noé. Quando ocorreu o dilúvio, Noé tinha 600 anos de idade. Depois do dilúvio, Noé viveu 350, então Noé viveu 950 anos. Mas acontece que só tinha Noé oferecendo sacrifício. Aí Deus chegou perto de Noé e falou para Noé, você vai construir uma arca. Tem 137 metros de comprimento, 13 metros de altura e 50 metros de largura. Deus especificou para ele e ele gastou 120 anos com a sua família construindo aquela arca. E quando ele estava construindo aquela arca, as pessoas olhavam para ele, perguntavam o que estava fazendo, porque ele não tinha nem água, não tinha. Ele explicava que haveria, Deus ia fazer algo que precisaria daquilo. Mas acontece que eles não importaram com aquilo, eles não creram naquilo. Porque foi passando os anos, gastou 120 anos, mas quando chegou no ano de 1650, quando ocorreu o dilúvio, o próprio Deus fez que os animais sozinhos foi entrando na arca. Por quê? Os animais é diferente dos homens. Deus fez o homem e deixou um livre-arbítrio para o homem. O que é isso? É livre escolha. Os homens podem escolher querer Deus e rejeitar Deus. O homem pode querer. Isso até hoje. Tem gente que escolhe e tem gente que não escolhe. Então, como os animais não têm livre-arbítrio, Deus fez que os animais, centenas de animais, entrassem sozinhos. E ali, aconteceu tudo depois de 40 dias de chuva, 40 noites. A terra foi encharcada. E Noé ficou naquela arca 150 dias para esperar as águas abaixarem. Quando as águas baixou, depois de 150 dias, Noé sai e ali, Jafé, um dos filhos dele, vai para a região da Europa. A Europa é povoada da descendência de Jafé e no sul da Ásia, Jafé. Sem, todos os descendentes de Sem são povo árabe e o povo judeu, descendente de Sem. E Cão foi para a região da África. E por que ele foi para a região da África? E por que a Bíblia vai falar que Noé amaldiçoou Cão? Naquela época, ou seja, no ano de 1650, de Adão e Lúcio, era proibido os filhos, os 3 filhos dele, ver ele nu. E depois que ele desceu, ele plantou uma vinha e bebeu muito vinho e ficou bêbado. E ele estava dormindo nu dentro da tenda. A Bíblia vai falar que Cão viu aquilo e saiu zombando. Primeiro que ele não poderia nem ver o pai pelado. Mas ele saiu falando. Quando ele fala para Jafé e quando ele fala para Sem, a Bíblia vai falar que os dois pegaram um pano, chegaram de costas assim, ó, cobriu a nudez do pai. Quando o pai acordou, que ele ficou sabendo daquilo, Noé foi amaldiçoado com você. Você está amaldiçoado, você vai servir os seus inimigos. E isso aconteceu. Infelizmente aconteceu. Porque Cão foi para a região da África. Todos os africanos descendentes de Cão. Então, o judaísmo. Noé desceu, a Bíblia fala que ele ofereceu sacrifício a Deus. Ele oferecia antes e ele continuou oferecendo. Agora, Deus tinha um plano para resgatar a humanidade novamente para Deus. Porque Deus ficou triste, irmãos. Porque quando antes de Adão pecar, Deus vinha todo dia conversar com Adão. Deus gostava, Deus amava, Deus ama a raça humana. Mas assim, uma forma muito grande. Um amor muito grande. Deus fez a raça humana e ele ama demais a raça humana. Então, como Adão quebrou essa aliança, Deus faz outra aliança com Noé, fala com Noé que nunca mais ia haver dilúvio, colocou o arco-íris. O arco-íris é uma prova da aliança que Deus fez com Noé. Está até hoje aí. Agora, nós vamos começar o que
criou o judaísmo. É simplesmente para continuar esse tipo de sacrifício. Por quê? No ano 2166 a.C., 2166 a.C., nasce Abrão na cidade de Ur dos Caldeus, que hoje é Bagdá, no Iraque. E Deus tinha que separar um povo, porque Deus tinha uma promessa que veria o Messias, que através desse Messias Deus ia salvar toda a humanidade. Mas Deus, para vir o Messias, ele tinha que separar um povo. Tinha que ser um povo de Deus, um povo separado. Então o que ocorre? No ano 2166, ou seja, Noé ainda era vivo. Noé era vivo, porque Noé, depois de Juba, ele viveu mais 350 anos. Noé viveu 950 anos, Adão viveu 930, Matusalém 969 e Noé é neto de Matusalém. Então agora, Deus chega perto de Deus, aparece uma voz para Abraão, no Ur dos Caldeus, e fala: Abraão, eu quero que você saia da sua terra, sai do meio da sua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. E Abraão obedeceu a Deus. Por que ele obedeceu a Deus? Ele era contemporâneo de Noé. Ele sabia de tudo que tinha acontecido, que Noé conversou com ele, que Noé foi salvo por sua família, porque Noé obedeceu a ele. Então o que ele fez? Ele imediatamente obedeceu aquela voz e falou com os seus pais. Então, os filhos falou com o seu pai: ó, eu vou sair daqui, eu vou sair de Ur dos Caldeus, vou para um lugar aí. O pai dele também resolveu ir, os irmãos também resolveram ir, e seu sobrinho também resolveu ir. Só que no caminho de Ur dos Caldeus até Canaã, era 3.100 quilômetros. Então, quando chegou no caminho, no lugar chamado Padã Arã, que hoje chama Turquia, antigamente era Padã Arã, já tinha muito tempo de viagem, a viagem era sofrida, demorada. O pai de Abrão viu que lá tinha umas campinas verdes, tinha muitos riachos, e eles tinham muito gado, tinha carneiro, tinha ovelha. Então ele falou com Abraão assim: Abraão, vamos ficar aqui, porque aqui está tudo muito bom, está tudo verdinho aqui, ó, essa campina verde, vamos ficar aqui. E Abraão obedeceu ao seu pai e permaneceu ali alguns anos. Mas acontece que Deus tinha falado com ele para ir para uma terra que Deus ia mostrar. Então, novamente, a voz de Deus apareceu para Abraão e falou: Abraão, sai do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, porque eu farei de ti uma grande nação, e através de ti vai ser abençoada todas as nações do mundo. Isso é uma promessa do Messias, que Deus ia enviar o Messias, alguém que ia ser um sacrifício único. E Abraão foi e falou com o pai novamente, e ele foi, pegou sua família, pegou sua esposa Sarai, e seu sobrinho não foi com ele, e foi até Canaã. Chegou em Canaã. Quando chegou em Canaã, no ano 2066, nasce Isaac. No ano 2006, nasce Jacó. No ano 2006, nasce Jacó. E Jacó, ele tem um desentendimento com o seu irmão, ele tem que fugir de novo, ele sai de Canaã e volta lá para Canaã, na terra dos seus parentes. Por quê? Porque ele fez algo com o seu irmão, e o seu irmão ficou muito furioso. O seu irmão chamava Esaú, ficou muito bravo com ele, ele teve que sair fugindo. Jacó saiu fugindo. Quando Jacó chega em Padarã, ele chega lá, na casa do seu tio Labão, ele se apaixona. A primeira moça que vem, o encontro que ele vê, é Raquel. E a Bíblia vai dizer que ela era muito bonita, então ele apaixonou por Raquel. Chegou na casa, se apresentou: eu sou seu sobrinho, e eu quero trabalhar aqui, eu quero casar com Raquel. O que eu tenho que fazer? Lá no nosso, você tem que trabalhar 7 anos como pastor, você casar com Raquel. Ele concordou, porque ele estava apaixonado. No dia do casamento, terminou 7 anos, no dia de fazer o casamento, Labão vai, engana ele.
porque era casado com véu, não se via o rosto da noiva. Quando ele amanhece no outro dia, ele viu que tinha casado com Lia, não casado com Raquel. Ele procurou Labão e falou assim: mas você me enganou, eu trabalhei 7 anos para casar com Raquel, você me deu Lia. Labão falou que o nosso costume aqui, o nosso costume, não se casa a filha mais nova na frente da mais velha. Você vai trabalhar mais 7 anos, porque uma sepultura acabar a lua de mel ainda de 30 dias, você pode casar com a Raquel, você trabalhar mais 7 anos, ele concordou. Resumindo, ele trabalhou 20 anos, mas aí depois de 7 anos, ele já era um sócio. E Deus foi prosperando Jacó. Quando completou 20 anos, ou seja, no ano de 1916, Jacó já tinha 11 filhos. 1916 a.C. Ele tinha 11 filhos. E ele agora quer voltar para Canaã. Por quê? Porque Deus tinha feito uma promessa para Abraão, uma promessa para Isaac, uma promessa para ele mesmo, que Canaã seria a terra que seria dada do próprio Deus para eles. Essa confusão que está tendo lá hoje, irmãos, aquilo tudo é por causa da desobediência do povo de Israel. Vocês fez obediente a Deus, não tinha guerra, não tinha nada, mas eles não obedeceram. Porque Deus deu e pediu obediência, mas eles não obedeceram. Então, quando é 1916, nasce José, antes de voltar. José nasce em 1916, ele não voltou para Canaã, é no mesmo ano que ele vai voltar. Ou seja, tinha 20 anos que ele estava lá. Ele tinha 11 filhos. Você pega seus filhos, seus gatos, que é muita coisa, ele estava rico, ele estava bem de situação. Ele quer voltar para Canaã, porque lá era a terra que ele nasceu, lá era a terra que Deus prometeu para o seu avô Abraão, seu pai Isaac, que prometeu para ele. Então ele volta. Essa volta acontece em 1916, antes de Jesus Cristo. Por que eu estou falando agora antes de Jesus? Porque o calendário do mundo foi dividido. As coisas que aconteceram antes de Jesus e as coisas que aconteceram depois de Jesus. Então, nesse ano de 1916, acontece o retorno e acontece o nascimento de José. E, quando chega no ano de 1899, José tinha 17 anos de idade, e José era amado demais por Jacó, porque ele era filho de Raquel. Então, Jacó tinha um amor muito grande por José. Despertou um ciúme, despertou uma inveja nos irmãos de José, uma inveja muito grande. E José teve 2 sonhos, porque Deus é assim. Deus mostra o propósito na vida das pessoas, mas Deus não mostra o processo. Deus mostrou 2 sonhos para José, eram sonhos maravilhosos. José ficou encantado. E José até mente a Deus, igual o seu pai era. Mas os irmãos de José estavam com muito ciúme, os irmãos de José estavam com muita inveja. Então, no ano de 1899, José tinha 17 anos, eles tramam matar José. Mas seu irmão mais velho, Rubens, que era o primogênito, disse: não vou matar não. Vamos jogar dentro dessa cisterna aqui, ó. Vamos jogar dessa cisterna aqui, para não derramar sangue do nosso irmão. Mas o Rubens tinha intenção de voltar mais tarde e soltar seu irmão. Mas nesse intervalo, antes dele vir voltar, os outros irmãos de José, está passando uma caravana de escravos, eles vão e vendem José por 30 mil moedas de prata, para ser escravo no Egito. José com 17 anos de idade. Foi vendido como escravo. Chegando no Egito, no ano de... Nesse ano de 1899 mesmo, ele chega lá como escravo, na casa de Potifar, mas Jacó tinha pagado para ele, para ele aprender a ler, porque não era todo mundo que os pais pagavam para ler, não. Nessa época, poucos sabiam ler, mas José sabia, com 17 anos. Então, quando ele chega na casa de Potifar e ele sabe ler, quando ele chega na casa de Potifar, percebeu que, sabe, rapidamente, Potifar colocou ele como um gerente de tudo que ele tinha. E Potifar era o oficial do faraó do Egito. E ele fica trabalhando ali, mas quando passa assim, 11 anos, 17, 11 anos trabalhando de escravo, tudo, mas estava sendo bem tratado, a Bíblia vai falar que a mulher de Potifar
ela tenta seduzir José, ela tenta agarrar José, mas José, apesar de estar lá como escravo, ele sempre foi uma pessoa temente a Deus. Ele saberia que não poderia fazer aquilo, porque ela era esposa do seu patrão. E ele, por temor a Deus, ele foge. A Bíblia fala que ele foge da mulher de Potifar. Quando o Potifar chega, ela fala assim: ó, eu sou escravo, ele tentou me seduzir e eu quero que ele seja preso. O Potifar ficou triste, mas tinha que fazer aquilo. Mandou José para a prisão. E ele fica preso 2 anos. José fica preso 2 anos. Na prisão, tinha 2 funcionários do faraó que estavam presos. Era um copeiro e um padeiro. E esses 2 funcionários teve sonhos. E falou para José. E José falou assim: ó, você que é o copeiro, esse sonho, daqui 3 dias, você vai ser restituído no palácio e você vai voltar a servir o faraó. Aí o padeiro perguntou: e eu? Padeiro, ó, o seu sonho não é bom não. Daqui 3 dias o faraó vai te matar. E ocorreu assim, 2 coisas. Mas isso aconteceu não quando ele chegou na prisão, mas só depois que passou 2 anos, ou seja, 1876, o faraó do Egito tem um sonho muito cabuloso. Esse sonho do faraó, 7 vacas gordas saem do rio Nilo e de repente aparecem 7 vacas magras e come aquelas vacas gordas. O faraó ficou perturbado, chamou os magos, chamou os feiticeiros, chamou todo mundo para decifrar aquele sonho, ninguém conseguia. Aí o copeiro virou para o faraó e disse: ó, faraó, quando eu estava na prisão, lá tinha um jovem chamado José, e ele decifrou o sonho que eu tive e decifrou o sonho do padeiro. Na hora mandou chamar José, ele sai da prisão, coloca roupas dele muito bonito para fazer diante do faraó. E José chega perto do faraó e o faraó conta o sonho e José vai decifrar o sonho. Em 1876 a.C., José fala para o faraó: esses 7 vacas gordas vai ser 7 anos de grande prosperidade que vai haver no Egito. E essas 7 vacas vai ser 7 anos de fome que vai existir no Egito. Então, só tem que fazer o seguinte: só tem que preparar grandes celeiros e abastecer 7 anos, guardar 7 anos, porque quando vier os 7 anos de seca, o Egito não passa fome. O faraó imediatamente tirou o seu anel e nomeou José governador do Egito. Ou seja, só o faraó era maior que José no Egito. Só o faraó. A parte do faraó era José, ele era o governador. Ele foi a pessoa responsável por administrar, ou seja, de escravo, de prisioneiro, agora ele era o governador de todo o Egito. Ele tinha autoridade para fazer o que quisesse. E ele começou a administrar. Ele começou a juntar os celeiros. Todo o trigo que era plantado, ele tirava uma parte, foi juntando, e chegou, passou esses 7 anos. Passou esses 7 anos e chegou agora a seca. Quando chega a seca, passa-se 2 anos, Canaã também está seco. Seu pai Jacó, seus irmãos, estão com fome. E Jacó fala para os seus filhos: ó, vai até a terra do Egito, que eu fiquei sabendo pelos mercadores que lá tem trigo para vender. Porque naquela época eram os mercadores que traziam as notícias, os mercadores que iam de cidade em cidade. Então as pessoas ficavam sabendo das notícias através do comerciante, que eram mercadores. E os irmãos de José foram 10 irmãos, compartilhando. Quando eles chegam no Egito, José conhece eles, mas eles não conheceram José, porque ele passou 13 anos. José agora estava na cultura egípcia, que é totalmente diferente deles, a roupa é diferente, cortava o cabelo, ficava careca, colocava as roupas diferentes, não tinha nada a ver com as roupas de Canaã, das roupas dos judeus, não tinha nada a ver com isso. Então José conheceu seus 10 irmãos.
seus irmãos não conheciam. E José faz um teste. José faz um teste, porque seus irmãos tentaram matá-lo. Seus irmãos venderam ele como escravo. E era necessário que José perdoasse, porque toda pessoa que é de Deus, ele tem que liberar perdão. Toda pessoa que é de Deus, ele libera perdão. Quando a pessoa está com dificuldade de liberar perdão para qualquer pessoa que fez algo, pode ser da família, pode ser pessoas próximas, isso é um mal, isso é uma coisa que não agrada a Deus. Não agrada a Deus rancor, não agrada a Deus ódio. E José agora estava nessa situação. Seus irmãos tentaram matá-lo, seus irmãos venderam como escravo, ele já tinha 13 anos que não via. Então José fez um teste com eles. José, depois que eles estavam indo embora, José devolveu toda a prata na bagagem deles, pegou uma taça, colocou na bagagem de alguém, e quando ele estava saindo, mandou o soldado revistar. Ele vai perguntar: por que vocês me roubaste? Não roubamos, não roubou, não. Dá a mão. Vocês têm mais irmãos? José sabia que tinha o Benjamim, que é seu irmão caçula. Ah, nós temos um caçula. É o seguinte, para provar que vocês não são espiões, vocês vão deixar um de vocês aqui preso. Vocês vão lá na terra de vocês e traz seu irmão caçula. Se vocês não forem espião, aí eu vou acreditar que vocês não são espião. Mas José estava fazendo um teste para ver se eles tinham arrependido daquilo que eles fizeram. E realmente eles se arrependeram. No teste, eles passaram no teste de José. José viu que não era aqueles irmãos mais, que se arrependeram, que se ofereceram a vida deles em troca de Benjamim, que o teste era trazer Benjamim, depois ele prendeu Benjamim, mas eles fizeram uma prova para José que eles tinham mudado. Então José foi e se apresentou aos seus irmãos e falou para eles: ó, eu sou José, mas não preocupa com o que vocês fizeram não, porque eu já perdoei vocês e foi por bem. O que vocês fizeram, Deus transformou o mal em bem. E isso, houve aquela reconciliação, porque José era a pessoa de Deus e os seus irmãos que tinham cometido esses pecados tinham se arrependido. Não era aquela mesma pessoa. Então, houve aquela confraternização e eles mandam trazer Jacó. Jacó veio com os seus filhos, suas noras e mais 66 pessoas para o Egito. Mas não podemos esquecer que não era plano de Deus que Jacó e toda a sua família permanecessem no Egito, porque Deus tinha dado a terra de Canaã para Abraão, Isaac e Jacó. Mas agora na fome não tinha problema. Então quando Jacó recebeu o recado que o governador do Egito queria que ele fosse para lá, ele não queria ir. Mas aí o próprio Deus apareceu em sonho para Jacó e falou assim, Gênesis 46, versículo 4. Falou assim: Jacó, não temas descer ao Egito, porque eu descerei contigo e subirei. Ou seja, Deus falou para Jacó que ele poderia ir para o Egito, que não tinha nenhum problema, porque Deus ia com ele e ia voltar com ele. Aí, depois dessa voz de Deus, ele foi com todo mundo para o Egito. Mas quando terminou a fome, depois de 5 anos, era para Jacó pegar toda a sua família, reunir sua família, menos José, porque José era governador do Egito, e voltar para Canaã. Por que era fazer isso? Porque Deus tinha dado Canaã para Abraão, Isaac e Jacó, e seus filhos automaticamente. Mas acontece que Jacó cometeu uma falha, porque o seu filho era governador. Acho que qualquer pai cometeria essa falha. O seu filho era governador do Egito, a maior nação da época, o império. E ele voltar para Canaã, mas tinha que fazer isso porque era a vontade de Deus. Mas ele não quis fazer isso, ele quis permanecer. Mas lá não era o seu lugar. Por quê?
Deus tinha avisado para Abraão que a sua descendência, ou seja, 400 anos antes de acontecer, 400 anos antes de acontecer, Deus avisou para Abraão: seu Abraão, tem uma coisa para te falar, a sua descendência será grande, mas ela será escrava 400 anos em terra estranha. Ou seja, se Deus falou para Abraão, Abraão falou para Isaac. Isaac falou para Jacó que as coisas eram assim, as coisas de Deus eram passadas, pai para filho, ia passando. Então, Jacó, ele sabia disso, que existia uma promessa, uma profecia, que a sua descendência seria escrava 400 anos. Mas acontece, irmão, que aquela empolgação de ter seu filho governador, eu acho que qualquer pai cometeria essa falha. Ele não voltou para Canaã, ele estava numa região de prosperidade, uma região chamada de Gosta, na frente do Rio Nilo, plantações, tudo prosperando, tudo dando certo. Ele não voltou. Aí, aconteceu algo ruim com aquele povo. Por quê? Quando Jacó morre, em vez do pessoal ir embora e voltar para Canaã, o pessoal foi lá em Canaã e enterrou Jacó, mas voltou para o Egito de novo. Mas Deus não deu a terra do Egito. Deus não falou com eles: fiquem no Egito. Não. Deus falou com eles só na época da seca. Deus falou com Jacó: Jacó, se desce para o Egito, depois eu subirei contigo. Irmãos, Jacó foi responsável para aquele povo ficar escravo 400 anos. E Deus deu 3 oportunidades. Primeira oportunidade, acabou a seca, era para ele voltar e não voltou. Passou alguns anos, Jacó morando lá, Jacó morre no Egito. O pessoal era para ir embora, o pessoal não foi. Passou mais uns anos, José morre. Quando José morre, ele tinha que ter ido para Canaã, porque era a terra que Deus deu. Era a promessa de Deus. Só que eles não voltaram, eles ficaram no Egito. E quando foi no ano 1720 a.C., entra um outro faraó, 1720 a.C., entra outro faraó que não conhecia José. E esse faraó vê aquela multidão de gente, já eram milhares e milhares de hebreus, milhares e milhares, teme aquele povo. E ele falou assim: gente, mas é escravo demais, esse pessoal se envia um exército atacar o Egito, esse pessoal se unir com esse exército, nós estamos uma situação ruim. Então, ele vai e chama algumas parteiras, o faraó chama algumas parteiras e dá ordem às parteiras: ó, toda vez que nascer um menino na vila dos hebreus, é para você matar, não é para nascer. Menino, homem, mata. Menina, deixa viver. Só que a Bíblia vai falar que as parteiras tiveram o temor do Senhor de fazer isso. E continuou nascendo menino, continuou nascendo. Quando o faraó ficou sabendo que as crianças, os meninos continuavam nascendo, chamou as parteiras lá: peraí, eu não dei uma ordem para que todo menino nascesse, tinha que ser morto? As parteiras mentiram para o faraó. As parteiras falaram: não, faraó, quando a gente chega para fazer o parto, as hebreias são tão fortes que o menino já nasceu. Era mentira. Mas elas fizeram isso porque elas tiveram temor do Senhor, temor ao Deus de Israel.